Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Nosso Shabbat és tu, Yeshua. Shabbat, 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 teu dia, ó Senhor, teu dia, teu dia, teu dia, ó Senhor, teu dia, teu dia. Este é o sinal que quando, ó Senhor, o milênio irá surgir, podemos te louvar, pois ainda um descanso há. Te adoramos, ó Senhor, nosso Shabbat és tu, Yoshua. Este é o sinal que aponta para o que há de vir, quando, ó Senhor, teu milênio irá surgir, podemos te louvar, pois ainda um descanso há. Te adoramos, ó Senhor, nosso Shabbat és tu, Yoshua. Aleluia! Resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Shalom, meus queridos, shalom. Que a graça do Senhor seja abundante em sua vida. Josué Menezes, Deus abençoe. Ingrid Aguiar, Deus abençoe. Ritinha, shalom. Aleluia. Idália, Shabbat Shalom. João Santana, Shabbat Shalom. Aleluia. Rosemary, minha linda, parabéns. Que a graça do Senhor te envolva abundantemente a cada dia. Juscelia, parabéns. Eni Ranada, o Japão é do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Que maravilha. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a todos, Sandra Oliveira, irmão Isaías, que bênção. A todos eu desejo Shabbat Shalom, sábado de paz, na presença do Senhor. Amém? Hoje estamos aqui de amarelo, né? E a pastora Novimar também está de amarelo. É porque hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Nós vamos orar hoje, né? Orar, detonar com esses espíritos malignos de suicídio. Proclamar libertação ao que está cativo, em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é vida. E o nosso Deus tem projeto para cada pessoa que habita no planeta Terra. E tem projeto para cada pessoa que habita no Brasil. E nós não podemos ignorar, amados, o sofrimento das pessoas, nem podemos ignorar o que Satanás faz, se aproveitando dos sofrimentos humanos para trazer aprisionamento, transtorno, morte, destruição. A Bíblia diz que não devemos ignorar os ardis de Satanás. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. Mas a Bíblia diz que Satanás é mercenário, é ladrão. Ele é o falso pastor.
E ele veio com um objetivo: matar, roubar e destruir. E ele tem aprisionado muitas vidas no nosso país. Ele tem ceifado muitas vidas na nossa nação. Então, nós precisamos, amados, ter compaixão e orar e clamar e nos envolver, porque nós sabemos que a questão do suicídio é uma questão espiritual, acima de tudo espiritual. Não é uma questão social, não é uma questão biológica, é uma questão espiritual. Satanás é assassino. Satanás é destruidor. E Satanás, ele procura, de todas as maneiras, agir a fim de trazer transtornos às pessoas e às famílias. Procura deixar peso de culpa nas famílias quando alguém desta família se suicida. Então vamos abrir os nossos olhos e veja que a taxa de suicídio no Brasil aumentou 7%, tá? A cada 100 mil habitantes aumentou 7% no Brasil, tá? O suicídio foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, após os acidentes de carro. Meu Deus. Veja, entre os adolescentes de 15 a 19 anos, o suicídio foi a segunda principal causa de óbito entre meninas após condições maternas. Tá vendo? E a terceira principal causa em meninos após lesões na estrada e violência interpessoal. Então, é um absurdo que o diabo tem feito na nossa sociedade. Ele tem vindo sem máscara, porque hoje ele não usa máscara, ele está desmascarado. E ele tem atingido justamente esse grupo, né, de adolescentes, de jovens. E nós precisamos orar e orar. E orar e orar. E orar e orar. Amém. Porque o nosso Deus é solução. O Evangelho de Jesus tem solução para todas as pessoas. E eu gostaria de ler aqui, antes de entregar a palavra à pastora Nauzimar, fazer a leitura do Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 18. A Bíblia em sua casa e a palavra de Deus, porque Deus ama a você. Deus ama cada pessoa neste país. Deus ama cada pessoa no planeta Terra. Deus tem planos específicos para cada pessoa no planeta Terra. E o nosso Deus já provou que nos amou, entregando o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, a fim de que os nossos pecados fossem perdoados e nós recebêssemos vida eterna. Aleluia. Veja o que diz a Bíblia. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis
e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles via ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande, se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Então veja, querido, que o nome conheceu você no ventre de sua mãe de forma tremendamente maravilhosa. Os olhos do nosso Deus viram a você quando você era uma substância, uma mórula, ainda informe. E no livro quando nenhum deles havia ainda. Que maravilha! É precioso demais, é maravilhoso demais. Pastor Férez, Shabbat Shalom, um grande abraço. Aleluia. Então, queridos, hoje nós estamos aqui para clamar por estas pessoas que têm sido profundamente atacadas pelo inimigo. Pessoas que estão dominadas pelas drogas, pessoas que são dependentes de remédios psiquiátricos, pessoas que estão no poço da depressão, que vê o dia sem brilho todos os dias, que não tem alegria, pessoas que têm sido atacadas através de vozes, têm visto vultos, pessoas que têm perdido a alegria de viver, razão para viver. E essas pessoas são presas fáceis na mão do inimigo. E nós estamos aqui para orar, porque Cristo é vida. É vida. Ele venceu a morte. A morte não é amiga, a morte é inimiga. E é o último inimigo a ser vencido. Então nós temos que propagar, proclamar a vida, liberar a vida, declarar a vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para que você receba essa palavra. E se você está sendo perturbado por esses pensamentos contrários ao que Deus tem para a sua vida, se abra hoje para receber da graça, do amor, da paz, da vida, do perdão, da libertação. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença e nós te bendizemos porque Tu és o Criador de todas as coisas. Queremos te agradecer porque em Cristo somos amados, em Cristo fomos atraídos, em Cristo fomos salvos, em Cristo fomos libertos, em Cristo as maldições foram quebradas, em Cristo as doenças foram vencidas, em Cristo o pecado foi destruído, em Cristo a paz, em Cristo há perdão, em Cristo há alegria, em Cristo há presença permanente do Senhor. E nós queremos te bendizer por este amor que foi revelado na cruz, por este amor extravagante
que o Senhor dispensou para com as nossas vidas, para com cada pessoa neste planeta, para com cada pessoa neste Brasil. Não importa a condição social desta pessoa, não importa a condição intelectual desta pessoa, não importa o poço profundo que ela esteja de depressão, não importa, o Senhor ama, o Senhor amou e amou de tal maneira que entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário por esta pessoa. Pai, nós queremos nesta noite declarar que os teus projetos irão se cumprir nas nossas vidas. Nós rechaçamos os enganos de Satanás, rechaçamos os pensamentos malignos, declaramos que o inimigo já foi vencido, que tu tens pensamento de paz e de justiça a nosso respeito. Tu tens pensamento de paz e de justiça a respeito de cada uma destas pessoas. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, estende a tua mão agora e retira, destrói esses pensamentos malignos de destruição, de morte, de desengano, de desesperança. Arranca desta mente, desse consciente, desse subconsciente, as imagens negativas, as imagens de violência, as imagens de destruição. Remove, Senhor, em nome de Jesus, os enganos de Satanás dos ouvidos, toda voz que ecoa, Senhor, seja ensurdecida agora pelo poder do nome de Jesus. Só a tua voz seja ouvida neste coração, só a esta pessoa que está nessa caverna de depressão, nesse poço profundo, vem com a tua mão de poder, Senhor, vem com a tua mão de graça, envolve esta pessoa no teu amor, envolve esta pessoa nesta graça, Senhor, arranca de sobre esta pessoa as vestes de luto, remove as cinzas de sobre este corpo, Senhor. Remove, Senhor, o véu da tristeza. Arranca, retira, enxuga estas lágrimas, Senhor. Oh, meu Deus, tira essa música fúnebre de sobre esses ouvidos. Remove, Senhor, esta mortalha deste corpo, em nome de Jesus. Tira a visão desse caixão maligno que se apresenta dia a dia sobre esta pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo esse espírito de morte. Eu repreendo todo demônio que tem se levantado, enviado das trevas, para induzir esta pessoa à morte. Em nome de Jesus, espíritos suicidas, batam em retirada em nome de Jesus. Demônios da destruição, solte estas vidas em nome de Jesus. Todo espírito esquizofrênico das trevas, solte este corpo agora em nome de Jesus. Proclamamos a libertação do Calvário, declaramos que na cruz Jesus venceu a Satanás, Jesus esmagou a cabeça do diabo, Jesus despojou todo o principado, toda a potestade, todo dominador de trevas, expôs os demônios ao desprezo. E estas forças infernais não têm poder de oprimir, de vidas. Os espíritos que atuaram em Judas Iscariotes, solte esta vida agora em nome de Jesus. Demônios imundos, batem retirada em nome de Jesus. Todo espírito de soberba, de orgulho, seja abatido pelo poder do nome de Jesus. Os espíritos malignos que atuaram em Saul para provocar nele destruição, para provocar nele suicídio, eu repreendo agora de sobre estas pessoas em nome de Jesus. Espíritos da
feitiçaria, batem em nome de Jesus. Toda palavra maldita que foi proferida contra esta pessoa, eu removo dos céus desta cidade, eu removo dos céus deste quarto, eu removo dos céus desta casa, em nome de Jesus. Maldição sem causa não encontra pouso. Na tenda de Yahvé não há encantamento, não há feitiçaria, não se pode amaldiçoar a quem Yahvé abençoou. E em Cristo Jesus nós fomos abençoados com toda sai de bênção espiritual nas regiões celestiais. Oh, xalabaí de rio, solo borrochatsai, lá cedeade odaia, debla da racata labarraia. Venha sobre, ó Deus, esta pessoa, o arrependimento, a convicção de pecado. Venha, Pai, sobre esta pessoa a tua paz. Venha sobre esta pessoa a tua alegria. Coloca sobre esta cabeça a unção do óleo de alegria, Senhor. E que as ataduras da impiedade sejam quebradas. Oh, xararracirianda laia. Põe diadema de graça nesta cabeça, Senhor. Pai, nós abençoamos. Abençoamos cada uma destas vidas no nome de Jesus. E declaramos que todo projeto de Satanás, de morte, de suicídio, está destruído, cancelado, anulado em nome de Jesus. Pai, põe no caminho desta pessoa alguém enviado do Senhor para abraçar esta pessoa, para proclamar o evangelho da paz, para ministrar o amor de Deus a este coração. Põe no caminho desta pessoa alguém que possa ministrar da tua vida, seja pela internet, seja pela leitura de um livro, seja pelo rádio, seja pessoalmente. Espírito de Deus se move e alcança cada uma destas vidas em nome do Senhor Jesus. Nós proclamamos, ó Deus, proclamamos que esse número do suicídio no Brasil é ilegal. Nós chamamos o decréscimo dessa estatística, Senhor, em nome de Jesus. Paralisamos as forças infernais neste país. Paralisamos essas forças do inferno, esses espíritos de suicídio. Em nome de Jesus, nesse mês de setembro, Senhor, onde a sociedade se envolve para dizer não ao suicídio. Em nome de Jesus, nós levantamos o teu nome, Jesus, que é vida. O teu nome, Jesus, que venceu a morte. Proclamamos sobre os céus do Brasil a tua salvação. Proclamamos sobre os céus do Brasil a tua vida. Declaramos o fim destas potestades infernais, neutralizamos os contra-ataques das trevas, os projetos malignos para destruir vidas neste país. Em nome de Jesus, proclamamos vida à nossa juventude, proclamamos vida à nossa adolescência, proclamamos vida às nossas crianças, proclamamos vida aos adultos, proclamamos vida aos anciãos, proclamamos a tua vida em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Impetramos o sangue do Cordeiro sobre cada família, sobre cada casa. Ministramos a cobertura do Cordeiro sobre estas pessoas que estão sendo atacadas por forças malignas para tirarem as suas próprias vidas. Venha a cobertura do sangue do Cordeiro, Senhor. Que o anjo da morte não tenha poder de entrar nestas casas. Que o anjo da morte não tenha poder de entrar nestas vidas. Em nome de Jesus. Sobre estas vidas,
proteção do Senhor, Amém. graça do Senhor, força do Senhor, que essas pessoas se levantem na confiança do nome de Jesus para cumprir os propósitos pelos quais o Senhor os fez nascer no planeta Terra. Pai, eu abençoo a nação brasileira com paz. Abençoo a família brasileira com paz. Abençoo, Senhor, os nossos jovens com paz. Abençoo os nossos adolescentes com paz. Abençoo as nossas crianças com paz. Abençoo os pais com paz. Abençoo os avós com paz. Os anciãos com paz. Aquelas pessoas que vivem solitária com a tua paz. Que a tua presença envolva as suas vidas, Senhor. Pai, nos quedamos aos teus pés e temos a certeza de que o Senhor está pleiteando esta causa no Brasil. Aleluia, Jesus. E essa estatística maligna vai ser mudada Amém. pelo poder do teu nome, Jesus. Seja o teu nome engrandecido em toda a terra. Seja o teu nome engrandecido na igreja. Seja o teu nome engrandecido nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos continuar orando, porque Deus tem salvação para este Brasil. Amém. A pastora Nauzima agora vai ministrar a palavra de Deus para que o seu coração e o coração destas pessoas sejam acalentados pelo amor do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos. Shabbat Shalom, queridos. Como vão? Estamos nós aqui, eu e a apóstola de amarelinho, para homenagearmos, se falar em homenagear, mas para prestigiar este mês em que se está dando atenção a um número tão grande de suicídios que tem acontecido em todo o mundo. Mas no Brasil tem sido feio, né? Tem sido horrível como tem aumentado o número de pessoas que têm se suicidado, até mesmo no nosso meio. Pessoas que conhecem ao Senhor, conhecem a palavra de Deus, sabem onde está o nosso socorro, sabe de onde ele vem, sabe que o céu e a terra, mas ainda assim as pessoas não suportam as pressões a que são submetidas e muitas vezes acabam entendendo e percebendo que o modo que tem de terminar com o sofrimento e com as pressões é exterminando a própria vida, pondo fim, um ponto final à existência. Como a apóstola Raquel falou, este mês é o Setembro Amarelo. E é o mês em que é realizada uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Sendo que o dia 10 desse mês é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Foi o dia de ontem. E essa campanha, conhecida como Setembro Amarelo, ela foi criada no Brasil desde 2015, pelo Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Essa é uma campanha de extrema importância, uma vez que o suicídio é um problema grave de saúde pública e que muitas vezes pode ser evitado. Um dos grandes fatores que tem levado as pessoas ao suicídio é a depressão. A depressão tem conduzido muitas pessoas ao fim de suas carreiras e terminam suas carreiras pela morte,
Morte produzida pelas suas próprias mãos, pelos seus próprios meios, pela sua própria vontade. Mas as causas de suicídio, elas são variadas e os especialistas identificam transtornos mentais na maior parte das pessoas que se suicidam ou que tentam fazê-lo. E dentre os principais transtornos observados, destacam-se a depressão, na forma mais simples, a depressão da forma bipolar, a dependência química é um fator também de suicídios e a esquizofrenia. Entretanto, eles não podem afirmar que todas as pessoas que cometem suicídio, elas apresentam esses transtornos. Por que não? Porque nós não podemos esquecer que o suicídio acontece de maneira impulsiva, diante de alguma situação muito impactante e inesperada. Uma adversidade, algo que surge inesperadamente na vida das pessoas, como, por exemplo, um final de relacionamento. Termina um namoro, ou termina um noivado, termina um casamento, e a pessoa não consegue lidar com essa perda. E aí comete suicídio. Algumas cometem o suicídio como forma de vingança, de punir a outra parte que a abandonou, para que a outra parte sofra com a morte e se sinta culpada. Outras vezes, pode acontecer também quando ocorre uma morte, muitas pessoas não conseguem lidar com a morte. Não conseguem compreender que a morte faz parte da vida e que em algum momento todos nós vamos partir desta vida. Nós não viemos aqui para esta terra com o objetivo de sermos eternos aqui. Não. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, para realizar um chamado, para cumprir uma missão dada pelo próprio Deus. Enquanto não cumprimos a missão, nós ficaremos. Mas ao cumprirmos, o Senhor chama, o Senhor leva para casa, o Senhor chama de volta, né? Nós podemos lembrar de Abraão, de Moisés. Vocês lembram? Aí, às vezes, a gente fala, a gente ouve tantas coisas acerca de Moisés. Um grande homem, mas, na verdade, se a gente observa bem direitinho a palavra, o Senhor chama Moisés e dá uma missão a Moisés. E a missão de Moisés não é chegar lá na Terra Prometida. A missão que o Senhor dá a Moisés lá no início do Êxodo é tirar o povo do Egito. Deus ouviu as orações, Deus ouviu o clamor, Deus viu o sofrimento do povo e chama Moisés para uma missão. Uma vez cumprida a missão, ali no Monte Nebo, o Senhor mostra a ele: a terra é lá, mas você não vai chegar lá. E dali recolhe o seu servo. É assim, o Senhor recolhe. Ou aqueles que não conhecem a Jesus, eles também deixarão esta terra, partirão deste mundo, todos partirão. Mas nem sempre as pessoas conseguem lidar bem com a morte de uma mãe, a morte de uma esposa, a morte de um marido, a morte de um filho. E aí as pessoas entendem que não tem mais objetivos na vida, não tem alvos mais na vida. A vida não faz sentido. Às vezes eu vejo as pessoas postarem na rede social uma frase que, confesso, me incomoda extremamente. É assim, as pessoas escrevem assim: minha vida pela sua. Normalmente se referindo a uma criança, a um filho, normalmente é um filho. Minha vida pela sua. Como assim? Dar a vida pela de outro? Ninguém pode. Ninguém pode dar a vida pelo outro. O único que pôde, o único que deu mesmo a vida por mim e por você
foi Jesus Cristo para nos resgatar do pecado, para viabilizar um caminho para chegarmos à vida eterna. Mas ninguém pode, ainda que morra. Você exterminar a própria vida não vai ressuscitar o outro. Talvez ainda ocasione mais problemas para aquele que vai ficar, para o resto da família que vai permanecer. Talvez traga mais sofrimento ainda do que a perda daquela pessoa. Mas também as crises financeiras, elas têm sido, queridos, um motivo muito forte, muito severo. As pessoas não conseguem lidar com as perdas financeiras, com a perda das coisas materiais, e ter seu nome incluído no rol de malpagadores, ter seu nome envolvido nas dívidas, ser cobrado todos os dias através de telefonemas, e-mails, cartas, e isso deixa a pessoa num estado de desespero tão grande, ela não consegue lidar bem com isto, e isto tem sido uma causa muito grande de suicídios. No nosso meio, nós ouvimos alguns relatos. As pessoas dizem: o pastor fulano morreu por causa do ministério. Mas o Senhor não chama ninguém para o ministério para matar. O Senhor não leva ninguém a lugar algum para matar. As pressões que nós sofremos em qualquer área da vida, seja no ministério, no nosso trabalho secular, nós sofremos pressões. Temos que responder, temos que corresponder a metas, temos que cumprir uma determinada tarefa num determinado tempo. Tudo isso pressiona emocionalmente e nem sempre as pessoas estão preparadas para lidar e resolver. E pensam que a maneira mais simples de resolver é essa: morro, pronto, acabou, não dou mais trabalho para ninguém. Não é isso? Às vezes, até as justificativas de jovens e adolescentes é que não vou parar de dar trabalho, meu pai reclama, minha mãe reclama tanto, vou parar de dar trabalho. Mas, na verdade, queridos, todas estas justificativas utilizadas para o extermínio da própria vida, na verdade, por trás disso, há também o trabalho incessante e árduo do inimigo das nossas almas, do opositor, do adversário do nosso Pai, que desde sempre esteve se opondo às coisas do Senhor, deturpando as coisas do Senhor, tentando destruir, desmoralizar e desqualificar a palavra do Senhor. Quando nos envolvemos, quando temos um encontro com Cristo, quando temos um encontro genuíno com o Senhor e com a sua bendita palavra, a cada dia buscamos nele as respostas para as nossas questões. Eu não estou com isto querendo minimizar o sofrimento que a depressão traz, de maneira alguma, porque eu bem sei que é uma dor, que é algo que dia e noite atormenta, são pensamentos que atormentam a mente, que passam na mente da pessoa. E eu sei que isso vem de um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio de substâncias do nosso cérebro e que nos fazem estar passando dificuldades. Então, o suicídio acontece por inúmeras causas, que na verdade são aquelas causas momentâneas, são causas do momento, são fatos do momento. Mas Deus é poderoso, Ele está no trono, dele não se ausenta. E eu quero falar hoje com os amados sobre um sentimento que é comum a todos os transtornos
e as motivações. Quero falar com vocês sobre esse sentimento neste dia. Hoje, quando a apóstola ligou, eu já estava meditando neste sentimento já há alguns dias, eu já estava lendo e construindo alguma coisa com calma e paciência. Shalom, irmã Zeni. Mas aí hoje eu falei, puxa, então o Espírito Santo, olha como é que ele é, foi lá e contou para ela. Aí ela já falou, nega, vamos falar disso hoje. Então, estamos aqui e o Espírito Santo testifica, né? Ele confirma nos nossos corações, né? O que está no coração de cada um. E eu quero falar com os queridos sobre o medo. Quem está com a Bíblia, por favor, abra no livro de Gênesis, no capítulo 3. O versículo é o 10. Aqui, o capítulo 3, bastante conhecido de todos nós sabemos que relata a queda do homem, a queda de Eva e de Adão. Mas no capítulo 10, diz assim, vejam bem, prestem atenção. Adão diz assim, quando Yahvé chega lá no jardim, procura por ele, porque todos os dias, né? A Bíblia diz que o Senhor ia buscar um relacionamento, conversar, ter um relacionamento íntimo, eles eram íntimos. E o Senhor ia conversar com Adão. E aí, neste dia, ele chega, Yahvé chega, mas não vê, Adão não está, como sempre costumava estar, bem à vontade ali naquele jardim. E chama, onde estás? Cadê você? E aí Adão responde assim, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Olha que coisa, né? Então, eu estava já há alguns dias, a gente fez um trabalho até lá no IBPFé, né, em cima deste alguns versículos, e desde então eu comecei a observar esta palavra, este momento em que Deus vem falar com eles, a atitude deles, como eles fazem. E eu, né, preparando aqui algo para compartilhar, para que pudéssemos compartilhar, eu fiquei pensando, medo. Eva também teve medo. O medo fez com que eles se escondessem. O medo os tirou de cena. O medo os levou para trás do arbusto. Se Yahvé simplesmente passeasse e não chamasse por eles, eles ficariam de bico fechado, calados. Porque compreenderam que transgrediram um comando, uma ordem. Sabe, o medo, ele é um fator preponderante no desencadeamento da atitude mais dramática que um ser humano pode tomar contra si mesmo e contra a natureza de Deus. E o medo, ele é traduzido da seguinte maneira. Segundo o dicionário, diz assim, o dicionário diz que o medo, ele pode ser traduzido também por temor, ansiedade, medo, uma ansiedade mais dramática, uma ansiedade irracional. E o medo também, ele é fundamentado no receio. O medo, ele é traduzido ainda segundo o dicionário, por uma ansiedade fora de controle. Receio. A psicologia diz que podemos entender o medo como um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, a uma situação ou a um objeto. Por exemplo, o medo ao se sentir ameaçado.
Quando você se sente ameaçado por alguma coisa, você tem medo. Por exemplo, às vezes eu saio à noite, venho aqui, daqui a pouco eu vou embora, a gente conversa um pouquinho e eu vou embora. E normalmente quando eu estou na rua, de dia ou de noite especialmente, aí eu vou dirigindo, de repente aparece uma moto atrás do carro. Aí a moto ultrapassa o carro. Quando a moto vai ultrapassar o carro, meu coração já está assim. Aí eu, ai meu Deus, ai meu Deus. Porque são muitos os assaltos com motoqueiro, né? Aí já vai dando aquele medo, né? Até que a moto desapareça, para acalmar, a gente tem aquele impacto, aquele medo. Isso faz parte da vida. Esse medo, ele é um alerta, ele nos deixa numa posição. E agora, o que eu vou fazer? Porque eu sempre penso assim, ai, se me abordarem, eu vou jogar o carro em cima dele, porque ele vai cair. O medo nos faz bolar uma estratégia para fugir daquela situação de perigo. Mas o medo, ele é pessoal, porque o que assusta um pode ser indiferente ao outro. Diante do medo, há duas reações antagônicas. A atitude corajosa de conseguir superá-lo e o comportamento mais covarde de não combatê-lo. E essa dualidade ela está presente em toda a trajetória da história da humanidade. Então, meus queridos, o medo é uma experiência comum à raça humana. Em maior ou menor grau, todos nós experimentamos o medo de alguma forma. Em seu grau extremo estão as fobias, os temores irracionais para com objetos ou situações concretas. Em sua dimensão mais paradoxal, existem pessoas que sentem prazer em sentir medo. Vocês não vê essas pessoas que praticam esportes radicais, pessoas que, por exemplo, há alguns dias, poucos dias, todo mundo tomou conhecimento do rapaz que foi picado por uma naja aí em Brasília, né? E ele esteve no CTI, ficou mal, depois melhorou. E aí ficamos sabendo que ele, na verdade, tinha várias serpentes em sua casa. E eu vi há alguns dias o vídeo de um dos amigos dele provocando a naja, batendo, e aí a cobra dava o bote e eles sentiam prazer naquilo, mesmo sabendo que é uma serpente altamente venenosa e perigosa. Sente prazer assim, mas a experiência do medo, ela não é assim tão negativa quanto pode parecer à primeira vista. Na verdade, acreditam os estudiosos, os cientistas, que as experiências temerosas, elas são de fato um mecanismo evolutivo que nos permite enfrentar situações de risco ou de perigo, ou seja, através daquela situação nós vamos aprendendo a lidar com ela, nós vamos crescendo nela e nós vamos ultrapassando alguns limites que nos são prejudiciais e que são impeditivos de que nós possamos realizar algumas coisas na nossa vida. Veja, o mecanismo, dessa forma, o nosso cérebro, se o nosso cérebro não identificasse o perigo, nós estaríamos numa situação de risco e a nossa sobrevivência em perigo. Imagina se a gente não tem a sensação de medo. A gente tem um fio de alta tensão caído e a gente nem se preocupa. Olha, sem problema, vou lá e piso. Mas o medo, que a gente sabe que ali pode se provocar um choque muito forte e letal, nos faz não nos arriscarmos a pisar. Mesmo que nem eletricidade haja, a gente pensa, mas pode haver, então eu não vou. Eu não vou estar num momento de tempestade perto da cachoeira, porque pode vir uma queda, pode vir muita água, né? Pode vir aquelas tromba d'água, né? E ela precipitar da cachoeira e
e eu posso ser arrastado daqui. E o medo faz com que a gente tenha cuidado, então é um mecanismo de defesa para a gente. Mas a partir, quando é ativado dentro de nós as respostas àquele medo, ou seja, a fuga ou a defesa, em qualquer desses casos, nosso organismo libera adrenalina e cortisol. Esses são os neurotransmissores que acompanham a sensação de medo, né? Nosso coração fica... Né? Vocês já viram? Dá uma coisa assim, uma angústia, uma ânsia, uma sensação, né? Que a gente sabe, ai, tô com medo. Esta é a mesma sensação que acompanha a pessoa que está num estado de ansiedade, que está sofrendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. É aquela sensação de medo. E ela não sabe discernir. Medo de quê? Por que eu estou com essa sensação de medo aqui dentro de mim? Está sofrendo um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, um ataque de medo. Está sofrendo um ataque de Satanás, testando, experimentando nossas reações para ver se consegue avançar ou se dali mesmo vai retroceder. Em outras pessoas, por outro lado, pode estar acontecendo realmente uma manifestação da enfermidade, uma manifestação física de algo que está ocorrendo no seu corpo e que necessita ser tratado. Mas, queridos, a verdade é que não importa se você é uma pessoa mais valente do mundo, em algum momento, todos nós sentimos medo. Mesmo que você seja super corajoso, em algum momento a gente sente medo. Pode ser até de um objeto, pode ser de um animal, pode ser de uma situação. Vocês vejam, se eu gritar aqui agora, pode ter uma barata na sala. Ó, já falaram assim, vai ter gente correndo aqui dentro dessa casa, vocês podem ter certeza. Se eu gritar na casa da Leda, não precisa nem gritar, só falar. Uma lagartixa no seu teto. Já deve estar lá se contorcendo toda. É assim. Uns têm medo de uma coisa, outros têm medo de outras, mas os medos emocionais, eles despertam insegurança. E eles geralmente estão associados a uma sensação de incapacidade. Eles estão associados a uma sensação de inferioridade, uma sensação de não merecimento. Esses sentimentos eu começo a sentir conta, eu não consigo resolver determinada situação, tem algo acontecendo na minha casa, na minha família, no meu trabalho e eu não estou conseguindo resolver, eu não estou conseguindo dar conta, eu não estou conseguindo realizar todas as tarefas. Eu começo a sentir medo. Essa sensação incapacitante começa a me dominar. E esse é o tipo de medo que tem a capacidade de paralisar a vida do indivíduo, que passa a perder oportunidades, que começa a desistir dos sonhos, começa a se afastar de pessoas que são importantes na sua vida. Sabe, queridos, às vezes a pessoa olha para aquela pessoa que ela tanto ama, uma pessoa que é tão importante para ela e diz: ela não se importa comigo, ela não liga para a minha dor, eu estou sofrendo tanto e ela não liga, eu não tenho ninguém, eu estou sozinho. E a pessoa se fecha na solidão, não busca ajuda, não se abre. Queridos, nós sabemos que é difícil, sim, é difícil, não é simples, não é fácil lidar com essa situação, mas encarecidamente, erga sua mão, peça ajuda,
Diga, não estou sentindo bem, estou sentindo um aperto no meu peito. Me ajuda. E certamente alguém vai te ajudar. Na sua casa, na sua família, na sua igreja, alguém vai te ajudar e não vai deixar que você avance neste processo, porque quanto mais se avança neste processo de prisão, mais difícil se torna a saída dela. Porque parece um claustro, parece uma jaula em que a pessoa fica presa com os seus pensamentos trabalhando, não para. Não consegue dormir, porque a mente não para de funcionar. E aí pode chegar um momento em que a pessoa olha e fala: não tem saída, não tem conserto, o emprego não vai surgir. Olha a crise. Quantas pessoas estão desempregadas, mas eu não sou uma pessoa qualificada. O que eu sei fazer? Eu não vou conseguir. Mas como que eu vou sustentar meu filho? Meu filho é pequeno. Olha, eu acho que o dono do imóvel vai pedir o imóvel. O que eu vou fazer? Onde eu vou morar? O que eu vou comer? Do que eu vou viver? Tudo isso, queridos, vai se tornando um gigante, vai se tornando algo tão terrível dentro da pessoa e a pessoa se olha como um gafanhoto. Vocês lembram lá dos espias que alguns diziam assim: ah, diante dos gigantes nós parecemos gafanhotos. E isto tudo pode envolver a nossa vida. Então, feito assim essa brevíssima introdução sobre o medo e o ser humano, eu gostaria de voltar ao nosso texto base. Adão diz assim: ouvi a tua voz e tive medo. De onde vem o medo? É importante a gente conhecer de onde vem o medo. Em primeiro lugar, queridos, o medo vem da consciência da desobediência, da consciência da transgressão a uma ordem, da consciência do peso do pecado. A mulher, ela desobedeceu uma instrução recebida por Deus através do seu marido. Porque se a gente retrocede um pouquinho, a gente nota que Deus falou explicitamente com Adão do que fazer e do que não fazer, o que lhe era permitido, o que não era permitido. E certamente, após a criação da mulher, da gloriosa criação, porque foi um feito espetacular, não? Vocês concordam comigo aí, vocês que estão aí, que as mulheres, né? Deus criou mulheres, a mulher maravilhosa, bela, bonita. Depois desta gloriosa criação de Deus, Adão falou para ela, contou para ela, porque quando Satanás possui aquele animal e pergunta para ela, ela sabe responder. O que é que ela não podia fazer? Ela até aumenta, ela até acrescenta, ela fala: olha, nem comer, nem tocar. Faltou dizer, nem perto chegar, nem olhar pode. Mas ela sabia que não podia fazer. E ela desobedeceu. Além de desobedecer, levou seu marido junto, arrastou seu marido para a desobediência. Queridos, o pecado sempre vai alcançar mais pessoas que são convencidas pelo rebelde. O rebelde nunca peca sozinho. O rebelde sempre leva alguém. É um princípio, está desde a eternidade, quando o Satanás, quando Lúcifer ainda era um anjo de luz e ele se rebela contra o próprio Deus. Ele, quando se rebela, não está mais sozinho, mas ele já fez a propaganda eleitoral dele, ele já fez, já usou todo o potencial que ele tinha,
fez uma propaganda forte, porque a Bíblia diz que ele convenceu 1/3 do exército dos céus. 1/3 dos anjos de Deus foram convencidos pelo maligno a se rebelarem contra o Deus Todo-Poderoso. E aí todos são precipitados. Satanás não vem sozinho. E hoje nós observamos que normalmente o pecado da rebelião, ele sempre vai alcançar mais de um. O rebelde, ele não fica sozinho, ele quer levar a mulher junto. Ela quer levar o marido junto, quer levar a família. Ah, eu me rebelo aqui, não estou feliz aqui. Eu levo todo mundo comigo. Eu saio da igreja, mas eu levo a família toda. Minha família vai comigo. É a rebelião, é esse sentimento, é esta malha desgramado que ronda o homem, que é o princípio de Satanás, e Satanás sempre tenta aplicar a vida do homem. Todo pecado, queridos, toda transgressão, ela vai gerar uma resposta, ela vai gerar uma consequência. O casal sabia exatamente o valor, o tamanho da pena pela transgressão. Vejam, o Senhor, quando dá ali o artigo penal, o Senhor também já aplica ali a pena. Ele diz, olha, se desobedecer, se transgredir, a pena é essa daqui. Eles sabiam qual era a pena. E o que aconteceu? A pena para o pecado era a morte. Eu creio que eles nem sabiam que era morte, mas eles sabiam que boa coisa não era, porque temeram, se esconderam. O medo de enfrentar a pena da condenação os fez ter medo. Eles foram até, vejam, eles se rebelaram e eles até foram insolentes para com Deus. Naquelas tentativas deles de justificar o pecado, como é que foi, Adão? Olha, Senhor, foi a mulher. E não só a mulher, mas olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Olha o que o Senhor me deu. Foi o Senhor que me deu. E foi ela que me induziu. Ainda ele empurra para a mulher e ainda tenta levar para o Criador. E quando Deus aborda a mulher e ele fala, o que fizeste? Ela diz, ah, Senhor, mas foi a serpente. Ela me convenceu, ela me enganou. Queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês, digo eu, não a Bíblia, né? Se Deus deixasse a serpente falar, certamente ela ia tecer, uma comprida justificativa. Senhor, eu sou um animal tão maravilhoso, tão esperto, porque a Bíblia diz que era o mais astuto de todos os animais. Isto está na Bíblia. E aí a cobra diria, Senhor, eu estava lá, verdinha, quieta lá no meu canto, quando o Senhor, este Satanás veio, entrou no meu corpo e me levou lá para perto desta árvore para conversar com a mulher que o Senhor criou. Certamente a conversa iria por ali, porque o homem sempre tenta fugir das responsabilidades das suas transgressões. O medo de enfrentar a realidade sempre faz a pessoa fugir, se esconder de alguma maneira. Adão e Eva se esconderam atrás dos arbustos, como se pudessem esconder do Criador. O homem se esconde atrás de pessoas, o homem se esconde através de desculpas, o homem se esconde atrás de várias coisas para esconder a sua transgressão. E o homem se esconde até mesmo atrás da própria morte, das consequências das suas transgressões. Porque sempre há uma transgressão por trás do fator final da morte.
Ah, morreu porque estava pressionado emocionalmente. Sim. Morreu porque estava doente e abandonou o tratamento psiquiátrico. Ok. Mas, amados, se nós olharmos a base de tudo, nós vamos encontrar algum tipo de transgressão a alguma lei. Algo que ficou lá para trás e que nós nos esquecemos e deixamos de colocar aos pés da cruz para consertar. É bom que a gente pense nisso enquanto há tempo, porque pode chegar um momento em que não dá mais tempo, porque aí a enfermidade tomou, tudo fica mais difícil. Ainda hoje, nós pecamos e nos escondemos como tolos, achando que poderíamos estar em algum lugar que Deus possa não nos enxergar, não é mesmo? Deuteronômio 11:12 diz assim, o Senhor fala através de Moisés, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim. Em Salmos diz assim, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Deus, em sua bondade, ele tem solução para a sua vida, querido, querida. O diabo não vai encarcerar você no medo. Vejam, o Senhor diz a João, está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. E o apóstolo João continua escrevendo na sua carta, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, queridos, não é a transgressão que tem o poder de te encarcerar, não é o pecado que tem o poder de te encarcerar, porque você tem Jesus, o justo, ou advogado a interceder por você lá nos céus. Não é o pecado que vai te consumir e te carregar para a depressão, para o sofrimento, para a morte, porque nós temos Jesus que veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele é capaz de nos curar de qualquer situação e nos perdoar dos pecados, verdadeiramente nos libertar. Nós precisamos aprender a receber o perdão, a viver o perdão e a soltar o pecado. A viver a nova vida em Cristo, livre do pecado, sem olhar para o pecado, sem olhar para trás e sem ficar desejando o pecado. Porque às vezes a gente comete o pecado, pede perdão, mas a gente não sente o peso, a gente sente saudade, sente falta. Então, o diabo entra, ele vem com tudo e ele vai encarcerar esta pessoa na prisão do medo, da amargura, da culpa. Você é culpado, você é pecador, você não deixou de praticar o pecado, você está pensando no pecado, você é pecador. Acaba com a sua própria vida. É isso que muitas pessoas escutam, é isso que muitas pessoas ouvem. Em segundo lugar, queridos, a sensação de não ver uma saída para a crise. Esta é mais uma das causas do medo. Uma sensação de não ver saída para a crise onde ela está. Olha, este é um dos maiores motivos para as pessoas desistirem da vida, dos projetos que Deus deu para ela. Quando Judas Iscariotes sente o peso do pecado que cometeu sobre seus ombros, ele não conseguiu lidar com o medo que se apoderou dele. Está lá escrito em Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 46. Jesus diz assim, levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos seus 12, e com ele grande multidão,
com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que lhe traía tinha-lhe dado um sinal dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou Jesus. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, um pouquinho adiante, no capítulo do versículo 3 ao 5, diz assim: então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: olha a confissão, pequei traindo sangue inocente. Mas eles disseram, aplaudiram, Satanás aplaudiu e falou: que nos importa? Isso é problema seu, isso é contigo. Judas, atirando para o templo as moedas, retirou-se e foi se enforcar. Imagine as emoções desse homem. Falamos sempre de Judas o traidor, mas eu imagino que este momento não tenha sido um momento nada bom. Imagina os sentimentos de Judas em ebulição. Olhou aquele homem que ele andou junto, que ele conheceu, um homem que confiou nele, olhou como ele confiava nele. Quando Judas foi para a companhia de Jesus, Jesus tinha um plano, Jesus tinha um projeto na vida daquele homem, mas ao longo da vida, Judas não soube valorizar aquele plano, aquele projeto de Deus para ele, não soube valorizar a confiança que o mestre tinha depositado nele. Judas se achava o contador, o homem do dinheiro, o financeiro. E Judas pensou, bom, a Bíblia diz que ele metia a mão na bolsa, e se ele já furtava da bolsa, porque ele administrava os recursos dos apóstolos, ele pensou, vou obter mais dinheiro, vou entregar. Só que a consciência do pecado alcançou, a consciência da transgressão alcançou também a Judas. Ele corre tentando devolver as moedas como maneira de livrar sangue inocente. Ele percebe que pecou, mas ele não conseguiu lidar com isso. E ele deu cabo da sua vida. Outro exemplo do que as emoções podem fazer com um homem, com uma pessoa, é o relato do evangelista Lucas, no capítulo 22. Ele fala sobre Pedro após negar Jesus. Pedro não percebeu que estava negando Jesus. Ele estava por ali. Pedro estava por ali, por perto. Pedro não estava ausente de Jesus. Pedro estava na igreja. Pedro estava no culto. Pedro estava no templo. Pedro estava ali por perto do seu pastor. O seu pastor estava ali padecendo. Pedro estava ali por perto. Mas Pedro não percebia o que ele estava fazendo. Pedro não percebia o tamanho da sua transgressão, mesmo tendo sido avisado. Pedro não percebia. E Pedro estava ali, negando sua fé, negando os princípios que ele tinha recebido. Assim como muitos andam negando a fé, negando os princípios da palavra, mas ainda assim estão aqui, estão dentro da casa, estão frequentando a casa, estão frequentando o templo e não percebem. Mas de repente, Pedro ouviu o som, e quando ele ouve o som, ele lembrou da palavra de Jesus, antes que o galo cante. 3 vezes terás me negado. E a consciência
daquela transgressão cai pesadamente sobre Pedro. Queridos, Jesus restaura esse gigante. Jesus restaura Pedro, assim como Jesus restaura qualquer que queira sair das garras, das teias, das raízes que aprisionam as emoções de qualquer pessoa. Jesus, olha, está descrito pelo apóstolo João no capítulo 21, a restauração de Pedro. Deus tem solução para o medo. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Queridos, da mesma maneira que Pedro, quando Pedro nega Jesus, a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. Eu, cada vez que leio este texto e este choro amargo de Pedro, eu posso sentir nas minhas entranhas a compaixão por este momento, a dor que esse homem sofreu, como ele se sentiu indigno, como ele se sentiu pequeno. Ele percebeu que o seu mestre era o Senhor, que tinha predito, e Pedro já tinha falado, olha, eu sei quem o Senhor é Cristo, é o Filho do Deus vivo. E ainda assim, sabendo disso, Pedro negou a fé, Pedro negou os princípios que tinha recebido do Senhor. Mas Pedro foi resgatado. Se ali, na beira daquela fogueira, se aquecendo naquela noite fria, Pedro negou, Pedro sofreu, Pedro chorou. O Senhor vai lá no mar, vai lá no lago, espera por Pedro com pão e peixe e uma brasa, fogo. E ali naquele lugar resgata seu discípulo, resgata aquele em quem ele tinha um plano, um propósito, e as portas do inferno não prevaleceram contra a vida desse homem, porque quando Pedro foi resgatado, Pedro alcançou milhares de milhares de milhares. Se o medo nos paralisa, o antídoto para isto é o amor. O verdadeiro amor não é o amor do homem, não é o amor eros, não é o amor fraterno, mas é o amor ágape. É o amor puro de Deus, é o verdadeiro. O apóstolo João escreve assim na sua primeira carta: no amor não há medo, antes o perfeito amor. O que é o perfeito amor? O perfeito amor é uma pessoa. O perfeito amor não é um sentimento. O perfeito amor é Jesus. Ele lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E ele ainda diz nessa mesma carta: nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Aleluia! Você pode glorificar por isto, por esta promessa, por esta palavra que nos traz ânimo, alegria, esperança, fé, coragem. O salmista clama: a quem tem a resposta? Vivifica-me, Senhor. Ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Está no Salmo 143, versículo 11. Salmos 143, versículo 11. Vá lá, clame lá: Senhor, vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome. Tira-me dessa prisão, por amor da justiça. Tira minha alma da angústia. Ele tem poder para arrancar você dessa angústia, dessa depressão, dessa tristeza sem fim, deste
aprisionamento que só quer te manter preso no quarto, presa no quarto, presa na cama, presa longe das pessoas, sozinho, solitário. Porque sozinho e solitário você fica mais suscetível. A Bíblia diz que a ovelha não pode estar só, porque os animais ferozes podem arrebatá-la. Você tem um pastor, o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Você tem Jesus Cristo para te socorrer, para te auxiliar. Você tem seus pastores. Você tem seus líderes. Você tem aqueles que pagam o preço de oração por você. Verdade. Busque a eles. Chore com eles. Eles não vão te acusar. Eles não vão achar você fraquinho, não. Eles não vão achar que o que você está passando é uma bobagem, que não tem problema, que isso não é nada. Nós sabemos que é algo que te machuca, é algo que te faz sofrer, é algo que te traz dor. Mas nós temos um médico capaz de curar. É um médico que é capaz de te socorrer. Sabe, ele não vai invalidar o trabalho dos médicos da terra, porque ele levantou profissionais para ajudar o que tem necessidade de um remédio. E pode ser que você necessite de um remédio para dar o primeiro passo. E até mesmo o segundo passo, o terceiro. Mas vai chegar um momento em que você, como a criança que tira as rodinhas da bicicleta e consegue andar sozinha na bicicleta, assim você, algum momento, você vai conseguir tirar essas muletas, as rodinhas que te sustentam, que são os medicamentos, e você vai conseguir vencer, e você vai chegar lá. Não faça loucura, não deixe de tomar o remédio, sim, e diga, estou curado hoje, pronto, acabou, não. Faça uma caminhada, obedeça aos médicos, obedeça àqueles que estão cuidando de você, ouça os aconselhamentos das pessoas que te amam, que têm uma palavra de vida para você, pessoas que têm vida com Deus, que vão te aconselhar segundo a palavra de Deus. Examine as Escrituras. Ah, mas eu não tenho força para examinar. Se você não tem Bíblia em áudio, põe lá para ouvir. Enquanto você estiver deitado, vai ouvindo, deixa a palavra ser proclamada, deixa a palavra assim fluir. Sabe, você pode pensar, mas isso não adianta, pastora. A Bíblia está lá rodando, mas a minha cabeça não está lá. Olha, ninguém pode medir a força e a profundidade da palavra de Deus. Ninguém pode. Porque a Bíblia diz que ela tem um poder tão grande, que ela vai tão profundamente, que ela é capaz de ir lá no nosso interior para discernir, pensar que nem eu sei mesmo. A palavra de Deus, ela tem esse poder. A palavra de Deus tem poder. Sabe, às vezes nós somos bobinhos. Nós tivemos em 2015, naquela caravana profética do jubileu, da celebração do jubileu de ministério da apóstola Raquel está chegando, da apóstola Valnice, nós tivemos no Palácio Topkapi lá na Turquia. Quem foi lembra, né? Está aí. E enquanto nós passeávamos dentro do palácio, que chamam também da Igreja Santa Sofia, não é? A apóstola também ali, né? Que é chamada ali. Uhum. Não, acho que é uma coisa, outra coisa. Misturando já os pontos. Palácio Topkapi. Aí, enquanto a gente anda lá por dentro, vendo as coisas, visitando, a gente ficou ouvindo o tempo todo. E aí, em todos os lugares que você anda dentro do palácio, que é grande, tem um pátio lindo, cheio de tulipas, você escuta aquele... E vocês sabem o que eu vi? O que eu observei? E os outros devem ter observado também. Tinha um homem sentado lá, num lugar com vidro assim. Ele estava proclamando ali, proclamando. Sabe o quê? O Alcorão. Olha aí. Vocês acham
que o diabo Satanás vai ficar proclamando alguma coisa se for inútil? Não, bobinhos somos nós que deixamos de desfrutar do que Deus tem, das tecnologias que Deus tem para nós. Porque enquanto a palavra é proclamada dentro da nossa casa, é a palavra de Deus, não é outra coisa. E a palavra, ela vai enchendo o ambiente, ela vai enchendo o ambiente, ela vai enchendo o ambiente, e ela vai trazendo vida para nós, porque a palavra, ela é remédio para nós. Se você não tem força para ler, se você começa a ler, seus olhos fecham, então ouça. É bem mais fácil. Você põe para tocar a palavra e bota o fone de ouvido, vai andar no quintal. Não fica sentado, porque senão você pode dormir. Fique em pé no quarto, se você não tem coragem de sair do quarto. Porque eu garanto que você vai sair do quarto, vai sair do quintal, vai sair da prisão. É verdade. A palavra, ela tem um poder que excede qualquer humana. Ela é viva, ela é eficaz. O amor está em Jesus Cristo. O amor verdadeiro é uma pessoa. O amor é Deus, é amor. O amor está em Jesus. O amor une e edifica. O amor cura e não causa dano. Deus é o primeiro mandamento, quando ele nos ensina a amá-lo em primeiro lugar, acima de tudo o que temos, acima de tudo o que somos. Ele nos chama a um profundo relacionamento com ele. Queridos, somente conhecendo-o dia após dia, podemos compreender mais profundamente esse amor. Hoje, uma discípula me falou disso. E ela, enquanto ela falava de conhecer, ela estava evangelizando uma pessoa. E ela foi falando e eu fiquei assim, maravilhada. Da forma como ela falou, nós só vamos conhecer a Deus lendo a palavra. E o que vai acontecer quando nós lemos é que a gente começa a gostar de ler. A gente vai lendo mais e quanto mais lê, mais gosta. Uma nova estava falando isso. Eu fiquei maravilhada. Eu falei, meu Deus, ela está conseguindo evangelizar melhor. Ela tem respostas mais eficazes que muito crente de muito tempo aí, ó, de caminhada. Isso é maravilhoso, porque ela compreendeu a profundidade da palavra, a importância da palavra, o cerne da palavra, que é Deus, que é Jesus, que Jesus é o centro, que o centro não sou eu, apóstola Raquel, nem apóstola Valnice, nem apóstolo nenhum, mas o centro de tudo é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo for o centro da minha vida, da sua vida, queridos, não tem depressão que vá nos abater. Pode ser que ela bata na nossa porta e a gente fica assim meio desanimado um dia, mas a gente vai se levantar no poder da palavra. Nós vamos ser fortalecidos pela palavra. Queridos, não se entregue à paralisia. Não se entregue à fuga através do sono. Não desista de lutar. Olha, mais uma vez eu vou repetir. Pode acontecer de em algum momento da vida em que o medo se agigantou e você não conseguiu dominá-lo, pode ser necessário buscar a ajuda terapêutica, sim, sem abandonar a ajuda espiritual em Cristo Jesus e nos seus líderes. Amém. Pode ser necessário uma intervenção médica. Isso não desmerece você, não desmerece a sua fé. Aqui se trata de colocar em equilíbrio alguns hormônios que se desajustaram e que o organismo não está produzindo corretamente por conta dessa situação que nós estamos vivendo, dessas circunstâncias. Isso não te desqualifica como servo de Deus, como homem cheio do poder, cheio da unção de Deus. Porque você é
um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do poder e da unção. E você pode ser acometido, pode haver um histórico na sua família, e isso pode resvalar em você, mas você cuide, tome seus medicamentos e busque Jesus, e você vai vencer. O diabo não vai te prender, o diabo não vai impedir que se cumpram os projetos de Deus na sua vida. O diabo não vai arrancar de você aquilo que Deus já escreveu. Ele não vai apagar, que ele não tem essa caneta para apagar, não, entendeu? O que o Senhor escreveu está escrito, é com a pena do céu, é com a apagar. O Senhor vai cumprir na sua vida. Fique firme, não se entregue. Ouça o que Jesus fala, tome para si. Lá em Mateus, no capítulo 6, lá no sermão, o Senhor diz assim, não esteja preocupado, ansioso com o que você não pode resolver. Jesus diz assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem secam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com todos os seus tratamentos, com todo o medicamento, com o melhor hospital, vai poder acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, meus irmãos. Vou dizer aqui, como Jesus escreve aqui, de pequena fé, porque vocês já conhecem Jesus, eu sei que a fé de vocês é grande, é forte, mesmo que diga que é pequena, é forte. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Que palavra tremenda, queridos. Nós ouvimos toda hora essa palavra. E nós não introjetamos esta palavra. Mas que hoje seja o dia de nós olharmos com mais cuidado para esta palavra, até para ajudarmos quem está necessitando neste momento, quem está angustiado, quem está aprisionado da depressão, quem está entrando num quadro depressivo e se identificou com algo aqui do que nós relatamos. Opa, corra, busque em Deus, vá correndo para o grande médico dos médicos, o psiquiatra dos psiquiatras, o psicólogo de todos os psicólogos que existem no mundo, porque todos precisam dele para terem sabedoria em seus tratamentos. Sabe, Deus diz assim a Josué, não te tem bom ânimo, não tenha medo, não te espantes, ou seja, não se apavore, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É companhia eterna, é companhia em todo o tempo, é companhia em todos os minutos, é companhia na doença, é companhia na alegria, é companhia dormindo, é companhia andando, levantando, comendo. Tudo o que estejamos fazendo, temos a companhia do Deus Todo-Poderoso. O Senhor é a nossa companhia. Os Salmos 23 também nos garante que em qualquer lugar que estejamos, seja no vale sombrio, no vale da sombra da morte, temos companhia. O Senhor está comigo, o Senhor está contigo, o Senhor sempre estará conosco, Ele não nos abandona. Moisés fala ao povo lá em Deuteronômio, lá no finalzinho de Deuteronômio, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles,
porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e não te desamparará. Olha, que maravilhoso! O Senhor não vai te desamparar, nunca, jamais, em tempo algum. O Senhor só não te socorrerá se você virar as costas e disser: não quero sua ajuda, não quero ajuda de ninguém, prefiro morrer. Aí não tem solução. Acabou. Mas desde que você tenha um fio de esperança e diga: Senhor, eu nem sei como pedir, mas eu preciso de ajuda. Saiba, Ele está de braços estendidos, de mão estendida, forte e poderosa para te ajudar, para te socorrer. Interromper a vida não resolve os problemas. A pessoa deixa a família, os problemas que a afligiam passam para a família, passa a afligir aqueles que ficaram, porque a vida segue seu curso. Porém, há um vácuo, um espaço. Alguém que desistiu de lutar, alguém que desistiu de confiar, alguém que desistiu de esperar em Deus, que desistiu de esperar o socorro que é sempre presente. Sabe, queridos, se nós não amamos o Senhor, nós não podemos conhecê-lo. Jesus é o amor. Ele nos amou com um amor sacrificial. Nada é mais valioso que o amor. Por este motivo, ele nos instrui a amar até os nossos inimigos. Tamanha a importância do amor. O amor é importante para mim. Quando o Senhor diz para amar o outro, não é pela importância do outro, mas é pela importância do que este amor produz dentro de você mesmo. Sabe? O outro, ele é digno e merecedor do nosso amor. Sim. Mas esse amor faz mais bem a você do que ao outro. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber, porque o que dá se satisfaz mais do que às vezes o que recebe. A palavra de Deus, ela é perfeita. Jesus nos chama a sermos cheios dele. Eu quero terminar esta palavra com um texto que está lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, no verso 16, e diz assim: Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando comigo, fiquei fortalecido. E eu disse: Fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Olha como Daniel, como foi. Quando o homem começa a falar com Daniel, Daniel é tomado de pavor. O texto nos descreve no versículo, no 16, no 17, o pavor toma conta de Daniel. Daniel esconde o rosto e ele fica apavorado. Ah, quem é esse que fala comigo? Mas quando o anjo do Senhor, quando o homem do Senhor toca novamente em Daniel, fortalece e diz a Daniel: olha, não temas, não temas, homem muito amado, anima-te. E falando comigo, fiquei fortalecido. Queridos, Deus fala contigo esta noite. Ele quer te fortalecer. A palavra que nós falamos, que nós reproduzimos aqui, a palavra do Senhor, ela é para te fortalecer. Então, sinta-se como Paulo escreve lá aos Efésios, no capítulo 6, ele diz: sede, portanto, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, porque o poder vem dele como chuvaradas para a sua vida,
para te refrigerar emocionalmente, para que você, ao fim, respire com leveza e possa sentir, penetrando no seu corpo, a presença do nosso Deus e Pai. E ser fortalecido para enfrentar os desafios, para enfrentar as lutas difíceis, sim, mas possíveis de serem vencidas em Cristo Jesus. Nós estamos aqui. Se necessário for, estamos aqui para ajudar, para lhe dar uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de gás, uma palavra de ânimo, porque o que não falta aqui nessa casa apostólica é muita alegria do Senhor, é muito poder de Deus, é muita palavra. Nós estamos aqui, vocês sabem, e nós podemos orar e nós podemos compartilhar uma palavra com vocês, a fim de que você se levante com autoridade, enfrente. Se você sofre, está sofrendo com a depressão, se você está sofrendo com a bipolaridade, se você está sofrendo com a angústia, com a ansiedade, se você está tendo crise de pânico, crises de ansiedade, vamos enfrentar esse bicho de frente. Vamos buscar fortalecimento em Deus. Vamos nos cuidar, vamos cuidar do corpo, naquilo que o corpo precisa ser tratado, mas vamos cuidar das nossas emoções, porque isso o Senhor pode cuidar. Vamos cuidar do nosso espírito, porque o nosso espírito pertence a Deus e Ele tem todo um. Vamos? Então vamos enfrentar. Vamos juntos nessa guerra, porque nesta guerra nós não temos que pelejar. Esta guerra é de Deus e Ele vence por nós. Amém? Vamos orar? Aleluia. A senhora quer orar, apóstolo? Glórias, Jesus, ao teu nome. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Oh, Manaia, Subiandarabás, o Senhor é santo. Nós, Senhor, nós sucumbimos, nós nos rendemos. A nossa cerviz, ela não está enrijecida, não. Nós entendemos, Senhor. Nós queremos, Pai, orar agora pelos nossos irmãos que estão sofrendo com a depressão e com a ansiedade. Meu Deus, o Senhor conhece cada um, só o Senhor sabe. O Senhor sabe a dimensão desse sofrimento. O Senhor sabe o tamanho desse gigante, Pai. Esmiuça, Senhor, porque o Senhor tem um martelo para esmiuçar toda a penha. O Senhor é o martelo. Esmiuça, Pai, essas rochas. Esmiuça essa penha, Senhor. Esmiuça essa fortaleza da depressão. Destrua, Senhor. Ajuda, Pai, os nossos irmãos. Ajuda os nossos queridos, Pai. Vem com o teu bálsamo, o bálsamo do céu, que traz conforto, que aquece, que traz ânimo. Que a alegria, Senhor, que vem de Ti, encha o coração dos nossos irmãos que estão entristecidos, que não conseguem ver graça em nada, não conseguem ver alegria em nada, não têm ânimo para nada. Nós clamamos o Teu favor, nós clamamos o Teu amor. Nós clamamos a Tua infinita misericórdia. A Tua palavra diz que elas são as causas de nós não sermos consumidos. E diz também que elas se renovam todas as manhãs. Glórias a Deus, glórias a Ti, porque o Senhor renova Suas misericórdias sobre nós. O Senhor renova o Seu amor. O Senhor nos enche de alegria. Nos fortalece e em toda a Tua palavra nós
dizer? Não temas, não temas. E se o Senhor nos diz isso, o Senhor sabe porque está nos dizendo. O Senhor sabe que o medo tentaria nos paralisar muitas vezes. O Senhor sabe que o medo impediria que os teus filhos chegassem lá na terra da promessa. O Senhor sabe que o medo paralisaria os teus servos. O Senhor, quando o Senhor revelou a Abimeleque a mentira de Abraão, o Senhor sabia que ali podia atrapalhar os planos que o Senhor tinha, porque o medo fez Abraão mentir, e o mesmo medo fez Isaac mentir, e o medo faz as pessoas mentirem, como se fosse necessário para se protegerem. Não confiam que o Senhor é quem protege. A enfermidade, ela está aí. E ela matou muitas pessoas, ela ainda está matando. Mas se o Senhor não guardar, em vão vigia, em vão é qualquer tentativa, porque o Senhor é que guarda, o Senhor é que monta guarda sobre a mente, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, a mente de cada um dos nossos irmãos. Remove, Senhor, todo pensamento ruim, todo pensamento de desistência, todo pensamento de que a pessoa é uma fracassada. Remove, Pai. Transforma o pensar pela tua palavra. Que a tua palavra penetre do coração e da mente. Que a tua palavra, como a lâmpada que o Senhor diz que ela é, ela acenda no coração, ela acenda na mente do meu irmão e da minha irmã que ouve nesta hora esta oração. E ela consiga enxergar que ela precisa se mexer e ela precisa correr para o lugar da tua presença. Ela precisa buscar em ti, na tua palavra, a solução, a ajuda, o conselho, a força para alcançar a vitória. E a vitória virá e as promessas se cumprirão na vida de cada um dos meus irmãos, na sua vida. Cada promessa se cumprirá. Tudo o Senhor vai cumprir. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, nesta noite, minha irmã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Sim, Jesus. E tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu glorioso rosto. Aquele rosto que contempla tudo. Que te vê, que te sonda, que te sara. E te dê a paz. Te dê shalom. E tudo que vem carregado com este nome. Shabbat Shalom. Deus te fortaleça. Nos vemos na próxima semana, aqui no mesmo horário. A apóstola vai dar um recado? Sim, a apóstola Raquel vai dar um recadinho e um cheiro. Amém? Fiquem na paz. Deus os abençoe. Oi, queridos, aleluia! Que palavra poderosa, hein? Que palavra poderosa, aleluia! Aleluia! Olha quanta gente linda de Deus esteve conosco. Ana Fonseca Martins, eu te abençoo no nome de Jesus. Eu proclamo cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Sandra Oliveira, Sandra Moretti, eu proclamo cura em tua vida, em nome de Jesus. Querido, essas pessoas lindas que estiveram conosco hoje, eu vou citar os nomes dela: Cátia Portugal, Idália Cardoso, Nilza Gomes, Isaías, Irani, Marinês Antunes, foi minha colega de seminário, Deus te abençoe, querida. Neuma Pontes, Leonete Smith, querida Tuxa, Portugal, Deus te abençoe. Gisele Bonin, Terezinha, Jesus, paz, minha querida. Ivan Alves, Emi Pisoferrato, grande abraço. Zeni Ranada, grande abraço. Maurício, Deus te abençoe aí em Fortaleza, grande abraço. Suzana
Targino, grande abraço. Rafael Praga, a irmã Elizabeth Riga, Deus abençoe. Rafael Riga, Deus abençoe. Consuelo Pinheiro, Deus abençoe. Temisa Momói Orlando, Deus abençoe. Deus Décio Souza, Deus abençoe. Nayara Custódio, Cristiana Fagundes, querida, Deus abençoe. Leda Suzano, Deus abençoe. Rita Moraes, Rosimeire Moraes, Deus abençoe. Lúcia Gonçalves, Deus abençoe. Alice Suzano, Deus abençoe. Roseli, querida, grande abraço, Deus te abençoe. Pastora Sandra Lourenço, Deus te abençoe. Gielida Leda, Deus abençoe. Doutora Eveline, Deus abençoe. Rosângela Barreto, pastora, Deus abençoe. A Denilde Monteiro, Deus abençoe. Janete Inácio, Deus abençoe. Luzia Bento, Deus abençoe. Pastora Ana Maria, Deus abençoe cada um de vocês. Sejam guardados pelos braços eternos do nosso Deus. E eu quero deixar esse texto da carta de Judas. A pastora falou hoje muito, não tenha medo. É verdade, não tenha medo. Nós temos que guardar. Então, esta é a promessa. Maria do Socorro, Deus abençoe minha irmã. Esta é a promessa de Deus para todos nós. Para você, minha irmã, para você, meu irmão. Para você, pastor. Para você, pastora. O que será de mim? Não, o seu modelo não é pastor fulano. O seu modelo não é pastora fulana. O seu modelo é Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Ascendeu ao céu. Está à direita de Deus Pai nas alturas, como seu advogado, como seu intercessor e como seu sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas ele mandou o seu Espírito para estar com você todos os dias até a consumação do século. Escute a palavra de Deus, guarde no seu coração essa palavra. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não há tempestade que seja permanente. Amém, é verdade. Toda tempestade passa. A bonança vem. A bonança vem. Confie no Senhor.
Se deixe ser envolvido pelo amor do seu Deus e vença como Jesus venceu. Neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre cada um de vós. Shalom, shalom.